Bora falar sobre o filme que saiu faz pouco tempo e que já tá todo mundo desesperado e falando pra caramba dele. O filme Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, que é também uma adaptação do livro Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da nossa queridíssima Mary Shelley. E esse livro, inclusive, é considerado o pioneiro da ficção científica. Tipo, esse foi o primeiro livro de ficção científica já escrito, então olha aí a responsabilidade para adaptar isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu li o livro já faz alguns anos, então eu não lembro de todos os detalhes, mas assim, os pontos mais importantes eu lembro bem, porque foi um livro que eu gostei bastante e que me marcou. Então realmente é só uma questão assim de detalhes que eu não lembro, mas assim, a história como um todo sim. A primeira coisa que eu ouvi bastante gente falando e que eu tenho que dizer que eu concordo também é que a história do filme é diferente da história do livro. E tiveram duas questões específicas que causaram um certo estranhamento aí pra quem leu. O primeiro ponto foi o relacionamento do Victor com a família dele. É muito diferente do livro mesmo, assim. A forma como eles interagem com o outro. Até a participação deles na história em si foi bastante alterada. Assim como o relacionamento do Victor com a própria criatura em si. Que, tipo, é bem diferente do livro, só que eu achei bem interessante o jeito que eles abordaram, assim, os primeiros contatos entre eles, assim, logo que a criatura surge. Foi um ponto de vista diferente, mas muito interessante. Outra questão que mudou bastante foi a forma como o Victor lidou com o que ele queria fazer. No livro ele é muito mais discreto e no filme ele é muito escrachado, assim. Ele fala pro mundo inteiro o que ele quer fazer. Por conta dessas diferenças, eu vi que bastante gente que leu o livro não gostou do filme e pessoas que não leram o livro amaram o filme. Mas eu tenho um ponto de vista sobre isso. Realmente, se você for parar pra pensar apenas na história e nessas alterações que eu falei, realmente talvez você fale que o filme é ruim. Mas assim, eu acho que a parte mais importante, que é a moral da história, o sentimento que você tem que ter quando você tá lendo o livro, o Guilherme conseguiu trazer isso pro filme de uma forma maravilhosa. Claramente, todas as alterações feitas no filme foram não só pra chamar a atenção das pessoas que não leram o livro, para fazê-las entender melhor e compreender melhor e ter aquela sensação que a gente tem quando está lendo o livro, porque lembrando, o livro é contado na visão do Victor, então assim, a gente tem muito aquela parte dos sentimentos e do porquê que ele toma cada decisão. E o fato do Guilherme ter feito essas alterações deixou isso ainda mais claro para uma pessoa que não tá na cabeça dele, mas que está assistindo. Mostrando aquela personalidade obcecada e arrogante do Victor, assim como mostra bastante a parte da solidão e o desejo de ser amado da criatura. E é óbvio que esses sentimentos não são formados apenas pelo roteiro, mas também, cara, assim, tudo nesse filme claramente foi muito bem feito, muito bem pensado, muito bem trabalhado. Os figurinos, cara, maravilhoso, os cenários, os efeitos e principalmente, óbvio, eu não posso deixar de falar da atuação. Todos os atores foram impecáveis, mas é óbvio que a gente enfatiza mais o Victor e a criatura. O ator do Victor conseguiu ser exatamente o que eu imaginava, aquele cara extremamente obcecado, aquele cara arrogante, aquele cara que é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa pra conseguir atingir o seu objetivo. E a criatura também, né? Porque a atuação, junto com essas alterações de roteiro que tiveram, fizeram ela ter muito mais destaque. O filme claramente quer trazer esse sentimento de empatia de uma forma muito mais intensa. E eu achei muito doido porque o ator ele conseguiu transmitir todos os sentimentos da criatura só com o olhar. Só pelo olhar dele você já sabia se ele tava com medo, se ele tava curioso, às vezes os dois. A forma de andar, a forma de se movimentar, mostrando como que é uma pessoa que não tem a menor noção do que é viver. E é por isso também que todo mundo se apaixonou pela criatura. É impossível você assistir e não ter vontade de guardar ele num potinho, tipo, proteger do mundo inteiro. Tá certo que tem que ser um potinho meio grande, porque o cara tem quase 2 metros, mas enfim. Então assim, o filme está realmente impecável. Claramente o filme foi feito com muito amor, com muito trabalho, muito cuidado. Inclusive, eles fizeram, tipo, por trás das cenas, assim, né? Mostrando como algumas coisas foram feitas. E realmente você percebe a dedicação que todo mundo teve pra fazer esse filme. Então eu não duvido nem um pouco de que esse filme vai ser indicado pra vários prêmios. E, cara, é merecidíssimo. Só teve um ponto que me incomodou bastante, mas é 100% opinião minha, tá? Não é desmerecendo o filme, eu falando que isso tá errado ou que isso tá certo, enfim. É realmente só uma opinião minha e também eu tô falando isso mais como uma forma de alerta pra quem não gosta, mas é a violência excessiva do filme, uma violência gráfica. E eu falo que é uma opinião minha porque eu sei que os filmes do Guillermo del Toro são assim. Na verdade, esse foi o primeiro filme dele que eu assisti, eu acho. Eu ouvi falar que os outros filmes dele também são assim, ele evidencia bastante e tal, tipo, cara, se tiver uma cena de violência, vai ter essa cena de violência. Mas eu não curto esse tipo de filme, por isso, até por isso que eu não assisto. Dessa vez eu abri uma exceção justamente por ser uma história que eu amo muito, e eu assisti o trailer, eu fiquei curiosa e fiquei com vontade de ver. Mas por isso é mais um alerta mesmo, pra quem não sabe, né, que o Guillermo del Toro faz
esse tipo de filme mais assim. Mas obviamente eu não tô menosprezando o filme por conta disso. É um tipo de licença poética. É que realmente, assim, apesar de eu saber que o filme provavelmente seria mais pesado, porque, cara, a classificação indicativa é 18 anos, então assim, já era de se esperar. Apesar de acontecerem certas coisas no livro, a Mary Shelley não detalha muito. Tipo, você sabe o que aconteceu, mas ela não fica detalhando muito. Tanto é que isso é um conselho, na verdade, pra quem se interessou pela história, mas que sente que não vai se sentir muito bem ali assistindo, né? Então, leia o livro, tá? O livro, a história dele é maravilhosa, é um clássico, e apesar de ser um clássico, a linguagem não é difícil, é um livro fácil de se ler. Esses pontos, ela foca muito mais na parte psicológica, no que o Victor tá sentindo, no que ele tá pensando, nas ideias dele, nos diálogos, relacionamento com a família e tal, enfim. Pra quem tem essa sensibilidade, acaba sendo melhor. Bom, essa foi a minha opinião sem spoilers, então o meu veredito, né, resumindo tudo que eu falei, eu indico a história do Frankenstein pra todo mundo, mas é aquilo, se você for meio sensível pra certas coisas, pegue o livro e leia. Se não, se você não se importa muito com isso, assista o filme, porque o filme realmente é muito bom. E se você assistiu o filme e gostou da história e quiser ver a fonte original, e aí leia o livro. É maravilhoso. Eu tenho essa edição aqui, ela é lindíssima. Algumas imagens aí pra vocês verem. A Mary Shelley. Aqui no início fala um pouco sobre ela e da onde veio a história do Frankenstein, né? E é bem interessante. Cara, olha isso aqui. Esse livro é lindíssimo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever para mais conteúdos como esse. E me digam aí nos comentários, você assistiu o filme, você gostou, você não assistiu, mas quer ver, você leu o livro? Me contem aí e bora conversar.